complexas dessa vida. Vamos orar, vamos apresentar diante de Deus mais um dia, e eu creio que esse dia será um dia de ricas bênçãos na sua casa, na sua vida e na sua família. Vamos falar com Deus. Pai, mais um dia estamos, ó Deus, dispostos a ouvir a Tua voz nessa oração matutina. Comigo em oração estão aqui dezenas, centenas de pessoas. Algumas estão passando pelo vale, a dor, o sofrimento, a luta na família. Uma semana extremamente complexa e difícil para muita gente. E eu peço, ó Pai, que em nome do Senhor Jesus, o Teu Espírito se manifeste sobre o coração de cada pessoa. E que nada nem ninguém venham de fato e verdade, ó Pai, perecer em meio às densas trevas desta vida. Porque, ó Pai, não existe ninguém maior do que a Tua palavra e a Tua presença. E mais vale um dia nos Teus atos do que 1000 em qualquer outro lugar. E eu te abençoo, meu amigo. Eu te abençoo, minha amiga. Pois eu sei que o Senhor é Deus acima de todas as coisas e é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor meu Deus. E se você crê, digite abaixo amém, amém e amém também. Nós acreditamos firmemente naquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração, porque operando Ele ninguém impedirá. Que a palavra de Deus ela se manifeste sobre a tua vida, lhe trazendo luz em meio às densas trevas. E não adianta nós tentarmos mascarar a luta. Nós temos que encarar a luta. Você muitas vezes tem tentado jogar para debaixo do tapete a batalha. Não se esqueça que gigantes devem ser encarados. Só que antes dos gigantes aparecerem, virão leões, virão ursos, serpentes. E as serpentes muitas vezes elas não são aquelas que rastejam e tentam morder o seu calcanhar. Às vezes serpentes usam botox. Senhoras e senhores, às vezes serpentes passam laque em seus cabelos, às vezes serpentes usam Boticário, Natura e Mary Kay. Senhoras e senhores, às vezes serpentes estão nas rodas de amigos, escondidas em alguns lugares. Por isso, estejam atentos para que vocês possam a cada dia resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Vanderlei, trago verdades e quero muito que você que me acompanha hoje cresça espiritualmente. Nós, de fato e verdade, lutamos para crescermos em todas as áreas e nunca deixaremos de buscar a Deus pela palavra. A palavra de Deus ela é a revelação mais profunda que nós podemos ter. E todos os dias por aqui você será ricamente alimentado. Tem uma Bíblia e eu quero que você abra sua Bíblia comigo e preste muita atenção no que eu vou te ensinar agora. Tem uma Bíblia? Por favor, abra comigo no livro dos Hebreus, no capítulo de número 11. Aqui no capítulo de número 11, versículo 17, diz assim, ó. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E disse, também em figura ele recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Vamos falar um pouquinho sobre fé para doar, fé para entregar, fé para fazer o que você não quer fazer. É muito gostoso quando nós usamos fé para prosperar. Poxa Deus, eu preciso receber daqui para amanhã R$2.000 para pagar uma conta
que ela está no vermelho. E aí você ora, você pede a Deus estratégia, você pede que Deus envie clientes, você pede que Deus use pessoas. Fé para prosperar, fé para ser curado. Senhor, eu preciso de uma cura. O Senhor sabe que eu estou doente. Tua palavra diz no Salmo 90, 10, 70, 80. Senhor, o Senhor está acompanhando o meu estado. E eu clamo a Ti porque eu sei que o Senhor é Deus para curar. E eu digo a você, se você conhece o Novo Testamento e está passando por uma enfermidade e não ora a Jesus para que Ele te cure, eu digo que o seu entendimento está fraquejado. As pessoas estão com tanto medo de dar errado que elas dizem assim, não, então eu vou orar para que seja feita a vontade de Deus, porque se Ele curar, amém. Se Ele não curar, amém também. Então, que seja feita a vontade de Deus. E aí nós lemos o Novo Testamento e, em alusão com o Antigo, observamos que Jesus levou as nossas dores e as nossas enfermidades. Vamos pular esse texto? Vamos fingir que Deus não está falando conosco? Que Deus só falou com Bartimeu? Que Deus só falou com os leprosos? Ora, se a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre eternamente. Por isso tome muito cuidado, porque em algumas situações da sua vida você pode estar perecendo por falta de entendimento. Ou talvez no meio do caminho alguém buzinou no seu ouvido no tocante a você crer que Jesus é fiel para curar. E você enfraqueceu, você temeu, você desfaleceu. É tão interessante essa questão de vozes no ouvido, que eu estava fazendo uma visita, eu e minha esposa, nós fomos orar. E quando chegamos lá, uma pessoa que era parente dessa pessoa, disse assim, pastor, eu estava tão bem, eu estava tão bem mesmo, sabe, da fé, que tudo ia dar certo, que as coisas iam fluir, que eu iria prosperar, que de fato e verdade haveria cura. Mas chegou algumas pessoas na minha casa, chegaram algumas pessoas aqui na minha residência e começaram, sabe, a colocar um ar tão para baixo. E detalhe, pessoas de igreja chegaram e começaram, sabe, a colocar as coisas tão para baixo, que eu me entreguei. Eu não consegui resistir. Naquele dia eu desfaleci, assim, eu caí, porque eram tantas coisas negativas que essas pessoas estavam falando, que eu disse, Deus, realmente, eu acho que eu estou errado em crer que o Senhor vai curar. Irmãos, existem algumas coisas que o inimigo trabalha, que se nós não vigiarmos, nós perdemos a nossa bênção. Às vezes você está tão bem, e aí o diabo usa a boca, como eu disse, serpentes usam botox. O diabo, ele incorpora em uma serpente para fazer você cair. Tome cuidado com quem você tem recebido na sua casa. Tome cuidado com quem você tem respondido e trocado WhatsApps. Existem pessoas que às vezes o diabo usa tanto que elas não ganham uma alma para Jesus, mas em algumas situações, razões ou circunstâncias, elas tentam printar algumas coisas ou lhe mandar versículos isolados para tentar sucumbir você da fé. Há um detalhe interessante falando sobre Neemias, que Sambalate, Tobias, Gesem o Arábio e outras pessoas que se intitulavam profetas, profetisas, tentavam fazer Neemias sucumbir de sua missão. Lembrando, pessoas que conheciam do mundo espiritual. E nós não podemos deixar com que estas coisas vagarosas, elas tomem conta da nossa mente e do nosso espírito, porque Deus tem um plano para a sua vida.
Por isso não adianta apenas você ter fé para prosperar, você ter fé para ser curado, você precisa ter fé para fazer o que você não quer fazer. E muitas vezes você não quer até chatear uma pessoa, porque você diz, não, essa pessoa é minha amiga há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, então eu fico meio assim sem jeito de falar com ela. Sem jeito de falar com ela? Ora, você precisa ter fé, literalmente, ter não, agir pela fé, para que ninguém venha sucumbir à obra de Deus na tua vida, não. Ora, cadê você? Ora, onde está você? Ei, será que você vai aceitar viver uma vida, sabe, escassa, sofrendo, deixando as pessoas lhe pressionarem, lhe conduzindo para um caminho que não é o de Deus para a tua vida? Não, porque essa pessoa, ela é muito minha amiga, sim, mas ela pode estar errada. E você vai ficar ouvindo quem não deve? Ora, pelo amor de Deus, comece a agir pela fé. Jó disse para a própria esposa, como falas umas loucas, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não o mal. Jesus olhou para a sua família e disse assim, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? A não ser esses que fazem a vontade do meu Pai. Jesus olhou para a sua mãe e disse assim, o que tenho eu contigo, mulher? Ainda não me é chegado a minha hora. Jesus foi sem educação com essas pessoas? Não. Mas Jesus nos ensinou algo fantástico. Ele disse assim, buscar em primeiro lugar o reino. Você entende? Existem coisas na vida que se você não priorizar, você fraqueja. Então, muitas vezes você precisa ter fé para fazer o que você não quer fazer. Se eu te perguntar, Abraão queria fazer e oferecer Isaac como sacrifício? Claro que não, ele era pai. Ele era pai. Mas Abraão não queria, em hipótese alguma, desagradar a Deus. E para que isso acontecesse, ele ofereceu Isaac. Então, isso demonstrou no coração de Isaac o seguinte, não há nada mais profundo para o meu pai do que agradecer e do que honrar a Deus, a ponto que ele me ofereceu a Deus. Você sabe que existem atitudes que nós fazemos que fortalecem o espírito dos nossos filhos. Quando você busca Deus acima de todas as coisas, eles podem até não reconhecer no momento, mas daqui a alguns anos, eles vão parar e vão falar, olha, minha mãe é uma mulher de Deus. Eu me lembro, minha mãe, as experiências que ela tinha. Outro dia eu estava vendo um senador da República, um deputado federal hoje, que foi durante muitos anos senador da República, e é um homem de Deus. Ele estava dizendo assim que, testemunho, ele era garoto, que a avó dele, ao ir para a igreja pela manhã, a avó dele, ele falava assim, vó, vamos para a igreja de ônibus? Ela dizia, não, vamos pegar o dinheirinho da passagem, olha só, e vamos entregar de oferta no altar. E eles andavam cerca de alguns quilômetros de a pé e pegavam aquele dinheirinho da passagem e colocavam no altar. Ele dizia assim, eu vi os meus amigos indo para a praia e eu ia para a igreja com a minha avó. Acho que é a avó ou tia dele, não me lembro agora. E aquele dinheirinho da passagem nós colocávamos no altar. Ela nem imagina o efeito que isso aconteceu na minha vida. Os anos se passaram, esse homem se tornou um homem público. E o tanto que essa ação refletiu no interior dele foi de maneira tão gigantesca que ele se tornou uma referência em ajudar
pessoas necessitadas neste mundo. E tudo começou pelas pequenas moedinhas que a avó dele colocava no altar. Eu não sei o que você tem passado, mas eu quero dizer para você uma coisa. Nem sempre será fácil obedecer o chamado de Deus. Às vezes, para obedecer o chamado de Deus, se levantarão contra você seus irmãos, sua mãe, seus amigos, seu pai. E você precisa, em alguns momentos, fazer o que você não quer, para lá na frente colher o que Deus quer. Porque se você for ceder à pressão em alguns momentos, você nunca vai conseguir observar o que Deus tem para a tua vida lá na frente. Os irmãos de José não queriam que ele fosse quem ele foi. E no final de tudo, eles estavam errados. A mãe de Jesus queria dar ordem em Jesus. E Jesus foi até um pouco mais veemente, mais duro com a sua mãe. Mas no final, a mãe de Jesus viu que estava errada. Os amigos de Jó julgaram Jó pelo momento que Jó estava passando. E no final, Deus repreendeu os amigos de Jó, porque eles estavam errados. Então, Neemias, no período da construção do muro, pseudos profetas tentaram desencorajá-lo, mas ele continuou. E no final, nós observamos que eles estavam errados. Então, tome muito cuidado com as vozes que você anda ouvindo, porque a voz que precisa prevalecer é a voz de Deus. Em alguns momentos, o seu coração, ele tentará duelar contra o seu espírito, e você terá a nobre oportunidade de demonstrar quem é que governa a sua vida de verdade. Se é o Senhor ou se são apenas os seus sentimentos. Falando em Deus, deixa eu lhe falar algo muito importante. Nós vamos orar daqui a 2 minutinhos. Eu quero você comigo nesta quarta-feira, clamando pela sua casa. Estaremos juntos, firmes e fortes, pedindo ao Senhor que Ele derrame graça e unção sobre a sua vida. Avenida Delmiro Gouveia 2906, bem próximo ao Shopping Rio Mar. Você é o meu convidado todo especial. Se possível, leve uma peça de roupa de alguém que está passando por lutas. Assim como os lenços e os aventais eram tirados de Pedro e levados aos enfermos, nós vamos pedir a Deus que Deus abençoe a sua casa. Alguém que está totalmente inflamado pelo período que estamos vivendo, você perdeu um filho para o celular, você vai a um lugar bonito, como uma praia, como um local de campo, seu filho não está nem aí, ele está preso no celular, leve uma peça de roupa dele. Sua filha virou a cabeça, de repente, está apaixonada por um rapaz que você vê que, se ela entrar nessa relação do jeito que esse rapaz está, não vai dar boa coisa. Vamos clamar pelas famílias hoje, tá bom? Eu quero orar por você hoje, pessoalmente, na Delmiro Gouveia 2906, e você que me acompanha online, acompanhe o culto da noite. Vai ser muito forte o que Deus vai fazer, tá bom? Outra coisa, senhoras e senhores, colhendo grandes testemunhos, semeando aqui em Aracaju, Sergipe. E eu quero muito que você conte as bênçãos, você que tem feito parte dessas orações, você que faz parte. Conte as ricas bênçãos aqui para nós. Conte mesmo. Eu quero que você abra o coração e conte. Estaremos juntos, clamando aos céus e glorificando a Deus. Mande uma mensagem de áudio ou de texto para o DDD 79 3214 4266. Ok? Não se esqueça disso. Outra coisa importantíssima, senhoras e senhores, se você ainda não faz parte do projeto Neemias, agora é o tempo.
Pastor, eu estou numa situação bem complexa, agora é o tempo. Contribua, DDD 79 3214 4266, e a forma de contribuir é doacoins@igd.com.br. doacoins@igd.com.br. Você pode de todas as formas fazer a sua doação, tá bom? Vamos falar com Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu venho a Ti orando por cada ovelha online que ora comigo agora. Senhor, eu lhe peço, ó Pai, por cada pessoa que está tendo dificuldade de obedecer a Tua chamada. Algumas estão, meu Pai, vivendo um eterno dilema. Outras falaram, meu Deus, uau, o Senhor falou comigo hoje de forma excepcional. Senhor, eu te louvo, porque eu creio que cada pessoa está sendo tomada por Ti. Algumas estão tomando coragem para falar a verdade em meio a situações complexas. E, ó Deus, que em nome de Jesus, o Teu Espírito paire sobre a vida de cada uma delas e que toda barreira do inferno caia por terra, suma, desapareçam, em nome de Jesus. E Pai, que haja resposta sobre a vida de cada um destes que oram comigo. Senhor, que essas serpentes de botox, que elas sejam deparadas com o Teu poder hoje e que toda e qualquer armengação caia por terra. Eu te abençoo, meu amigo. Eu te abençoo, minha amiga. E que o Espírito de Deus prevaleça sobre a vida de cada um dos teus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, meu querido. Beijo no coração de todos. Um forte abraço. Amanhã, 6 horas da manhã, ao vivo novamente. Tchau, tchau. Fique com Deus.